Ok, Creed 1 foi uma grande surpresa lá em 2014. Muita gente, inclusive eu, achou que era uma má ideia de Hollywood. Como pegar uma franquia como Rocky, que é um clássico, né, no cult cinematográfico do boxe, né, e pegar um personagem secundário e trazê-lo para o cinema como personagem principal. Olha, eu achei que era uma má ideia de Hollywood e acabei engolindo as minhas palavras como muita gente. Curious what happened with you two. Curious what happened with you two. I didn't tell We you. was like brothers. We was like brothers. I was the best though. I was the best. But I never got a chance to prove that. Olá família de cinema, sejam todos bem-vindos ao Bio. Eu sou o vosso boy Justin e hoje vamos falar do filme Creed 3. Let's go! O Creed 1 foi um grande sucesso, tanto na bilheteira como no público e como na crítica. O Creed 2 saiu poucos anos depois e não superou o primeiro filme, mas foi um filme ok, foi uma boa continuação e refrescou a franquia. Já o Creed 3, mas eu vou vos dizer, Creed 3 não é bom. Creed 3 é um clássico. Creed 3 é amazing, como dizem em inglês. Amazing. Eu gostei muito desse filme, muito mais do que eu gostei do segundo filme. E atenção, este filme é dirigido por Michael B. Jordan. Primeiro filme da sua carreira como realizador. Para quem não conhece Michael B. Jordan, é esse ator que vocês estão vendo nas imagens, que também foi o vilão do Black Panther, não é? Black Panther do T'Challa, não é? Que saiu lá em 2018, né? E tem feito também como filmes como No Remorse e tantos outros, ok? O Creed 3 conta a história, mais uma vez, do Adonis Creed, né? O filho do Apollo Creed, né? Que é revisitado por uma pessoa no passado e essa pessoa vem com muito ciúme, vem com ideias de ser também o campeão. E esta pessoa é nada mais, nada menos do que o roubador de cenas deste ano, que é o Jonathan Majors. Jonathan Majors está a ter um ano muito interessante, para além das polêmicas, também está a ter uma boa repercussão, o seu nome está a ser muito bem falado por causa das suas performances nos filmes como Homem-Formiga, né? Desculpa, Homem-Formiga, Homem-Formiga, Quantumania. Você pode vê-lo no Homem-Formiga, Quantumania, como também você pode vê-lo aqui neste filme, né? Mais uma vez a performance do Jonathan Majors está excelente. Aliás, todas as performances desse filme estão excelentes, né? Estamos a falar de Michael B. Jordan, que para além de ser o realizador do filme, também é um ator principal, um excelentíssimo ator. Estamos a falar de Felicia Rashad, que interpreta a mãe do Adonis Creed. Estamos a falar de Tessa Thompson, que interpreta mais uma vez a sua mulher, não é? E estamos a falar da menina, né? A menina também que faz o personagem da filha do casal, né? É uma surda, não é? Na vida real é mesmo surda, e ela rouba todas as cenas, todas as cenas. Você não vai num filme de Creed sem ter aquela ideia que não vai haver tipo cenas de luta ou montagens de treino. Claro que esse filme tem, porque é uma fórmula, assim como no Velocidade Furiosa, você tem que ver corridas de carro na rua. Este filme também te proporciona boas montagens de treino, não é? A motivação do vilão é muito boa, né? Jonathan Majors, ele faz assim um personagem de alguém que não fala muito, mas você consegue sentir a raiva dele nos olhos. Também é daqueles atores que conseguem te fornecer uma boa performance só com os olhos, estás a perceber? Então, é mais ou menos isso. Vocês vão se encantar com a performance do Jonathan Majors, principalmente dele, não é? Porque ele é uma pessoa com muita raiva, com muita mágoa ao mesmo tempo. As lutas, mano, para quem gosta de Akira, para quem gosta de Dragon Ball e para quem gosta de Naruto, esse filme te proporciona bons cameos e te proporciona boas memórias desses filmes. O Michael B. Jordan, assim como todos nós, é um grande fã de manga, né? De tipo filmes como ou animes, né? Como Dragon Ball, como Akira, não é? Como Lupin e tantos outros, como Naruto, por exemplo. E ele inspirou-se em muitas cenas de lutas, não é? Proporcionando uma boa coreografia. Quer dizer, você vendo certas lutas, não é? Você vai conseguir, para quem já viu animes que eu estou aqui a me referir, você vai conseguir ver referências. Vai ver, uou, essa cena aqui eu vi no anime, olha, essa parte também eu vi no anime, quer dizer, são lutas muito bem coreografadas, muito bem pensadas, ok? A parte emocional está lá, você consegue tipo sentir a química da família. E olha, eu não sou muito fã de romance nos filmes. São poucos filmes que me proporcionaram bons romances. Estamos a falar de
Tony Stark com a Pepper. Estamos a falar de Zendaya com Tom Holland, né, no Homem-Aranha. E temos aqui o Michael B. Jordan e a Tessa Thompson. Olha, a química está tão boa que até na vida real eles tiveram que ir para conselheiros de casamento a fim de poderem entrar bem no personagem. Olha, eu tenho certeza que vocês vão gostar desse filme, assim como eu gostei. É um filme que vale a pena o seu bilhete. Ainda está disponível nas salas de cinema. Vocês podem ir ver. Ok? Então, família, o que vocês acharam do Creed 3? Vocês gostaram? Superou as expectativas? É melhor que o primeiro? É mais fraco que o primeiro e o segundo? Ok? Uma coisa que eu posso vos dizer é que esse filme está a arrebatar na bilheteira. Né? Fez mais dinheiro que todos os filmes do Rocky e Creed juntos. Quer dizer, como é que o Bill Jordan está a ter um ano super excelente. Mas o que vocês acharam do Creed 3? Ok? Saltem nos comentários, deixem vossos likes e também não se esqueçam de subscrever ao canal, ok? Não esqueçam de comentar, pôr like, seguir-nos nas redes sociais, ok? E o mais importante de tudo é as vossas opiniões. Mandem vossas perguntas aqui na Rumen, não é? Mandem vossas perguntas, mandem sugestões, mandem as vossas críticas, que nós estamos aqui para aprender com vocês. E ajudem-nos a chegar à meta de 10 mil subscritores, ok? Então, família, para hoje é tudo. Voltamos numa próxima ocasião e até lá! Assistam bons filmes.